Mês de outubro começando, a gente tem o Halloween aí pela frente. Não é uma festa muito tradicional no Brasil, mas aqui onde eu tenho a minha loja, eu tenho muitas escolas de inglês na avenida. Então, eles comemoram, às vezes as crianças passam, tem anos que elas passam pegando doce, eu acho muito legal. Daí aqui na Bolo de Mesa, a gente faz o bolo especial do Halloween na inspiração norte-americana. Então é uma desculpa, como sempre. Eu uso desculpa, né? Ou a desculpa é o ingrediente na época, ou a desculpa é uma coisa diferente. Para trazer coisas diferentes, eu uso um motivo, que é o bolo do Halloween de abóbora com geleia de amora. É a cara do Halloween e você vai fazer ele comigo agora. Bom, para preparar esse bolo delicioso, o que eu fiz? Eu peguei a receita do nosso bolo de cenoura e substituí a abóbora. Sim, foi só isso. A abóbora não precisa de nenhum trabalho prévio com ela. E o modo de preparo é o mesmo de todos os bolos do dia a dia aqui da loja. No nosso canal aqui no dicionário eu trago bolos mais elaborados e trago muitas outras coisas da confeitaria que não são bolos pra gente fazer juntos e eu ensinar vocês as técnicas e falar de receita, mas no dia a dia da loja toda a operação é bem rápida, eu faço as coisas de maneira mais prática possível e aqui eu só faço bolo na loja, então é o mesmo procedimento de sempre. Os líquidos no liquidificador, depois a farinha que pode ser na mão ou na batedeira. E vamos começar já. Para esse bolo a gente vai utilizar 2 ovos, são 100 gramas de ovos, 40 ml, 40 gramas, né, de suco de laranja, pode ser água, eu prefiro o suco, acho que o líquido vai ajudar a realçar a cor e o sabor da abóbora, mas pode ser água, 120 gramas de açúcar refinado ou açúcar cristal, tanto faz, vai bater no líquido, tanto faz. Nesse bolo, não importa o tipo de açúcar. 130 gramas de abóbora menina. Gente, tem mais de 30 tipos de abóbora. Eu chamo a menina uma que ela é a verdinha, assim, e ela é grande, ela é pescoçuda, assim. Ela é muito usada para fazer doce, mas serve também aquela abóbora pescoço, que ela é assim, meio alaranjada. Ela é menor, essa bolinha dela, e ela faz um pescoção e uma curva. Essa abóbora também é mais comum de fazer doce, ela serve também, tá? A cabotiá não serve. Cabotiá é para fazer prato salgado. Purê de cabotiá para servir com carne de panela com cabotiá, não para fazer doce, tá? E 50 gramas de óleo vegetal. Qualquer óleo que você queira, pode ser manteiga derretida, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Esses são os ingredientes que vão para o liquidificador. Depois disso, a gente vai juntar 130 gramas de farinha com uma leve pitada de sal, que já está aqui, e 12 gramas de fermento químico, aquele branquinho, pó royal, ok? E é só isso, gente. Vamos fazer esse bolo, ligar esse forno, pôr para assar. Enquanto ele assa, a gente vai fazer e conversar só um bocadinho hoje sobre geleias. É simples mesmo. Agora é só bater. 2, 3 minutinhos até tá bem batido. Esse liquidificador é super ultra rápido. Eu vou deixar bater 1 minuto só, tá? Mas vai virar um purê, vocês vão ver. Pessoal, não virou um purê, é mais líquido. Mas ó, o importante é estar bem batidinho. Se tiver um pedacinho ou outro, não tem problema. O importante é, na maior parte, tá tudo bem batido, tá? Líquido da receita aqui, a gente vai só incorporar a farinha. Gente, pode ser com a mão sim, não tem problema nenhum. Mas, se você tiver uma batedeira, por que não facilitar? Afinal de contas, você tem que bater uns 3 minutinhos, até que essa farinha misture bem com a massa. E além de misturar, que ela desenvolva um pouco de glúten. Essa liga, que chama glúten, o glúten não é só ruim, ele é ruim para alguns aspectos da saúde, mas ele é muito bom para a textura das massas, deixando elas resistentes e elásticas. Vamos bater 2 ou 3 minutinhos aqui. Agora eu vou colocar as 12 gramas de fermento químico. E eu vou deixar a batedeira fazer o trabalho dela. Bom, gente, fermento hoje eu bati na batedeira. Quem acompanha as receitas comigo sabe que eu sempre ressalto que o importante é não bater muito o fermento. Não tem problema, deixa eu voltar aqui, pegar a forma. Não tem problema se a gente bater na batedeira desse que seja pouco. O que não pode é bater muito, porque o fermento químico, ele tem uma ação, como o próprio nome diz, química. Ele reage com a umidade, tem que ter água para ele reagir e calor.
Aí ele vai reagindo com a água, formando bolhas de gás carbônico, que são a fofura da massa, as bolhas que a gente quer dentro do bolo. E você não pode fazer ele reagir fora do forno. A gente tem que reagir com ele assando para que essas bolhas fiquem presas na massa. Também não podemos ficar, como eu estou agora, enrolando muito com vocês, conversando, enquanto este fermento está aqui soltando bolhas na nossa massa. A gente vai rapidamente por ele para assar. Também não era para estar com a forma sem untar, mas como eu sei que vocês vão perguntar com o que eu unto, eu deixo para untar na frente de vocês. Mas o ideal é você já deixar a sua forma untada. Eu unto só com gordura ou desmoldante. No caso aqui da loja, nós optamos pelo desmoldante de cera de abelha, então eu uso só desmoldante. Se você for usar manteiga, use só manteiga, ou só óleo de coco, óleo de soja, óleo de girassol, ou qualquer outro tipo de coisa escorregadia de gordura, tá joia? A gente tá assando numa forma de 18 de diâmetro por 7 de altura. Essa forma dá 500 gramas de massa. Vou pegar a balança, só para mostrar junto com vocês. Essa receita dá por volta de 500 gramas de massa. Se você quiser fazer uma assadeira, sabe essas assadeiras retangulares que a gente vai dar mais de 500, né? Essas assadeiras retangulares que a gente tem em casa, se você quiser fazer nela, vai precisar de 2 receitas. Tem gente que chama de tabuleiro, né? Vai precisar de 2 receitas para fazer aquele tabuleiro médio. Quando a gente compra essas assadeiras, pelo menos antigamente vinha em conjuntinho de 3, vinha a pequena, a média e a grandona. Para fazer a média, vai precisar de 2 receitas dessa. Dobre a receita, ok? 570 gramas, é bastantão. Eu tô achando que vai derramar, mas eu vou tentar. Acho que não, eu não sei. Os meus bolos vão 500 gramas de massa na forma, mas eu tô com dó de tirar e eu perder massa. Então eu vou pôr pra assar com tudo isso. Mas eu vou fazer uma coisinha. Eu vou pôr pra assar então, na expectativa de que ele não derrame. Mas eu vou pôr uma forma embaixo, porque se ele derramar, ele não vai sujar todo o forno. Eu vou colocar aqui no forno. Eu acabei de ligar. E a dica que eu tenho para vocês sobre fornos é: o forno tem que estar numa temperatura amena, a temperatura média que a gente usa na confeitaria. Quando um confeiteiro fala temperatura média, ele está falando exatamente 165 graus. Toleramos entre 155 e 185. 180, sim, já é meio alto, sabe? Para quase tudo que a confeitaria faz, nós usamos forno médio a 165 graus, tá? Foi exatamente a temperatura que eu programei esse forno, e por ser elétrico, esse botãozinho dele é bem preciso, ele chega bem próximo da temperatura que ele está dizendo que ele chega. Agora, caso você não tenha forno elétrico em casa, se o fogão for fogão a gás comum, como o meu na minha casa, aí é bom você não assar em forno pré-aquecido. Às vezes a gente pré-aquece o forno e ele tá muito quente. E aí é mais difícil ainda, é pior pra gente fazer o bolo. Ele queima por fora e fica cru por dentro. Aí quando a gente abre, ele sola. Evite fazer isso. É menos ruim, menos prejudicial pro seu bolo. Se você conhece o seu forno e sabe que ele é fortinho, tenta deixar ele para menos do que você costuma usar, então. Deixa ele que você saiba que ele tá de um morno quente. Não deixa ele no quente demais. Você sabe que ele ficou muito forte e as coisas queimam rapidamente. Deixa ele para menos e não começa com ele pré-aquecido. Se ao contrário, mesmo sendo um forno a gás de fogão comum, você sabe que seu forno é tranquilo, que você põe na programação, programa um forno brando, e tudo que você já fez ele assou brandamente, aí ok. Programa ele no forno médio, ok? Então é isso. 165 graus. No forno caseiro, provavelmente o botão começa a 180. O forno médio, que tá ali desenhado no botão, tá 220. Mas é isso que eu tô falando. Esqueça os números do seu botão quando eles não são reais. Apenas siga. Pense assim, ó. Acabei de ligar, a chama bem baixinha é fraco. A chama mais alta é forte. No meio disso é médio. Você vai trabalhar entre o médio e um pouco menos de chama. Olha para a chama. Talvez você tenha mais sucesso do que você só seguindo pela temperatura desenhada naquele botão plástico, ok? Bom, vamos lá. Ele vai assar de 25 a 30 minutos. Enquanto ele assa, a gente vai preparar a geleia da cobertura. E é sobre isso o assunto hoje. Para cobrir esse bolo, como eu comentei com vocês, eu vou usar amora. Eu procuro comprar sempre produtos da minha região, do que eu tenho ao redor. E eu conheço alguns produtores rurais. E essas amoras são da queridíssima Dona Fátima. Ela tem um sítio entre Piracicaba e Charqueadas e eu vou buscar lá essas amoras.
E esse ano o pé dela já produziu 40 quilos que só eu comprei. Imagino que ainda vai produzir. Ela tem 3 pés de amora e a amora é daquela amora de doce, ela é gigante, ó, que linda. E a dona Fátima, gente, olha o que essa mulher faz. Ela cata uma por uma e aí ela congela tão fresquinha que ela fica solta no pacote. Não fica igual aquelas frutas que ficam, sabe? Vira um bloco só. Isso é cuidado, né? É incrível, é lindo. O trabalho dela é lindo. Eu deixei no freezer para não justamente tirar e deixar ela amolecer, porque depois de congelada, a fruta perde a sua estrutura. Quando ela descongela, ela fica molenga, não é igual a fruta fresca, né? Para fazer quase qualquer geleia, a proporção é a mesma. Eu vou pôr essa para ferver e falaremos mais sobre isso. Nós vamos utilizar para essa geleia de amora 300 gramas de amoras. Eu vou usar só amora, porque eu quero ela bem pretinha, para contrastar com o meu bolinho de abóbora laranja. E a metade disso em açúcar, então nós vamos usar aqui 150 gramas de açúcar, qualquer um, gente. Poderia ser o cristal, eu não tinha aqui, peguei o refinado. No final disso, a gente vai colocar uma colher de sopa de suco de limão. O ácido ajuda na estabilização da pectina e no enrijecimento dela. Então o ácido não é só para dar gosto, tá? Ele é para isso também. Aqui é só você deixar ferver. Não precisaria fazer nada. Às vezes, a fruta como agora, ela está congelada, não vai soltar nem um pouquinho de água. Então eu vou colocar uma colher de sopa de água, bem pouquinho mesmo, só para ela não queimar enquanto ela começa a esquentar e derreter. Porque depois que ela começar a derreter, a própria fruta solta a água e aí não é mais necessário a gente colocar nada de água extra. Toda a água que você colocar agora vai ter que esperar evaporar. Então, quanto menos, melhor. Ó, gente, é pouquinho mesmo. É só para a água ir lá pro fundo, porque como eu comentei, com calor a própria fruta e no contato com o açúcar a própria fruta começa a soltar água. Muito bem, o que temos para falar sobre geleias? Muita coisa mesmo. É igual o assunto de gelatina, para quem viu o vídeo que nós soltamos recentemente sobre panacota. A gente está ali gravando um doce inocente de 3 ingredientes e fala 50 minutos, porque a técnica, o conhecimento do material e da matéria-prima que você está trabalhando tem muito assunto, muito a se dizer e a se saber sobre isso. E a gente inadvertidamente, às vezes, faz uma receita e fala é só uma gelatina, né? E a gelatina é um item super sensível da confeitaria, delicado, e exige uma série de conhecimentos para a gente não errar com ela. E é isso que eu tento passar para vocês, como sempre. Sobre geleia. Gente, praticamente a geleia é ferver uma fruta ou um legume com açúcar e vira geleia. A geleia é um gel com gosto e sabor. Na confeitaria é doce. Se fosse salgado, a gente chamava de chutney, né? Para cozinha quente. Então a gente que é ácido e é salgado, leve agridoce, vai. Mas ele é mais ácido. A geleia é doce. E a gente pode usar geleias doces para fazer coisas salgadas. Eu vou fazer uma geleia de hortelã para servir com uma carne de cordeiro, vou fazer, enfim, uma geleia de abacaxi com pimenta para servir com carne de porco. Ok. Quando a gente faz geleias com esse propósito, elas não precisam ser tão doces. A gente quer que elas sejam ácidas, azedinhas, com sabor adocicado. Porque afinal eu quero comer com uma carne. O meu objetivo não é deixar aquilo doce. Aqui, para fazer na confeitaria, é o contrário. A gente quer elas doces. Mas o que importa é você entender que as geleias são sempre essa mesma cara, essa mesma coisa, essa mesma estrutura. Existe uma quantidade mínima de açúcar para se preparar uma geleia. Então, primeira pergunta, se a geleia é só polpa de fruta e açúcar, ou fruta inteira, enfim, gente, fruta e açúcar, ou legume e açúcar, poderia ser de abóbora, poderia ser de tomate para usar na confeitaria, fica delicioso. Enfim, a gente tem que ter polpa e tem que ter açúcar. Existe uma proporção mínima. Se você vai vender e armazenar, aí o assunto é sério. Aí você tem que saber qual é o teor de açúcar daquela fruta. E isso não tá num livro, porque não depende, não é sempre o mesmo, não é uma regra. Depende da maturação da fruta. Então, assim, se eu pegar eu vou chutar, tá? Esse índice da quantidade de açúcar presente, a gente chama de grau Brix. Então você mede o Brix da fruta, quanto de açúcar tem diluído. Se você pegar ela verde, vai ter pouquíssimo açúcar. Então eu vou chutar, não existe esse número, mas uns 100 gramas de amora vai ter 10 Brix verde. Ela levemente madura, ela vai ter 30, ela mais ou menos vai ter 50 e ela super madura vai ter 80. É muito mais que o dobro, é 8 vezes mais. Então assim, a gente tem que aferir
com um termômetro feito para isso. Existe, na verdade, você pinga uma gota da calda e você consegue, da fruta, né, do líquido da fruta, espreme ela e você consegue aferir a quantidade de açúcar que ela já tem. Aí sim você vai fazer uma geleia com a quantidade de açúcar certa para aquela fruta. Porém, a quantidade de açúcar certa para a conservação de uma geleia, de uma fruta, é muito maior do que a gente gosta de comer. A gente não gosta mais, hoje em dia, ninguém mais gosta de geleias muito doces, onde a fruta fica enjoativa para comer. Então a gente usa hoje muito menos açúcar do que a geleia precisaria para se conservar. Por isso que eu estou falando, se você vai fazer para guardar, não basta só você esterilizar os potes, que nem meu avô fazia conservas em casa, minha avó fazia, ainda mais porque quem já me conhece sabe que eu sou gaúcha. Lá a gente tem sazonalidade, estações do ano das coisas. Quando dá pera, dá um mês, pera, depois acabou a pera. E não tem mais pera o ano todo. Então a minha avó cozinhava as peras numa calda de açúcar e deixava nos vidros na despensa para comer durante o ano todo. Porque não tinha mercado também, afinal era gente de sítio, né? E esses métodos, como a geleia, como a compota, são métodos sim de conservação de alimentos. Mas enfim, eles precisam de um teor mínimo de açúcar para conservar aquele produto. Isso depende da temperatura do ambiente, do grau Brix, do teor de açúcar do produto, e depende da umidade daquele produto. Então são vários fatores envolvidos. Você não vai fazer para vender, você não precisa saber nada disso. Por quê? Eu vou te ensinar a quantidade que eu uso, que é a que eu acabei de ensinar, na verdade. Uma parte de fruta, meia de açúcar. 1 quilo de morango, meio de açúcar. 1 quilo de amora, meio de açúcar. 1 quilo de pera, meio de açúcar. Vai variar? Vai. Quase todas as frutas, a fruta mais doce vai ficar uma geleia um pouquinho mais doce. Por exemplo, a minha geleia nessa proporção de morango é um pouco mais doce do que a geleia de frutas vermelhas, onde eu uso framboesa, amora e morango. A framboesa é muito azedinha. A amora, se não tá bem madura, também é azedinha. E aí eu tenho morango, às vezes, mais maduro. Então, a minha geleia, na mesma proporção de frutas vermelhas, que daí eu uso 1 quilo de amora, 1 quilo de morango, 1 quilo de framboesa e uso 1,5 kg de açúcar, ou seja, metade da quantidade que foi em fruta vai em açúcar. Aí essa geleia vai ficar um pouco mais azeda na percepção. A única geleia que eu mudo é o maracujá. Eu não faço geleia de limão, mas se fizesse teria que mudar. Mas o maracujá é muito azedo. Aí eu uso 1 para 1. Se eu fizer 1 quilo de polpa de maracujá, eu uso 1 quilo de açúcar, não meio quilo. Exceto o maracujá, todas as outras geleias eu faço nessa mesma proporção. Mas Tati, você falou que era necessário pra gente conservar o alimento, que tivesse um teor mínimo de açúcar. Ok, mas você não tá fazendo para vender, você tá fazendo para usar agora. E outra, gente, se você não vai usar agora, põe num potinho e deixa na sua geladeira. Isso é para conservar o alimento fora da geladeira, por meses numa prateleira. Lá no supermercado, essa geleia não está numa prateleira, a minha avó guardava numa despensa, não há espaço na geladeira para guardar vidros e vidros de compotas e frutas e geleias o ano todo. É nos armários. Agora, se você vai manter na geladeira, ela já vai durar aí umas 2, 3 semanas. Aliás, se você está sempre pegando com uma colher limpa, ela dura o mês todo. E se você quiser congelar, você pode. Você pode fazer uma quantidade de geleia nessa proporção que eu estou te falando, dividir em potinhos e congelar. E cada semana você tira um potinho novo para comer da geleia. Então, exceto pelo cuidado com a conservação, esse teor de açúcar que a gente está falando aqui é excelente. A sua geleia não vai ficar muito doce, ela vai ficar deliciosa, com brilho também, porque também tem isso. Se a gente tiver pouquíssimo açúcar, aí a gente não tem brilho na geleia. Então tem que ter um tanto que dê para brilhar. Isso é só a noção da quantidade de açúcar em relação à fruta, afinal são poucos ingredientes. O que faz uma geleia espessar, engrossar, é a pectina. Essas frutas, como esses berries em geral, framboesa, amora, morango, eles já têm, muitas frutas têm pectina, todas elas têm, na verdade, em teores, em concentrações diferentes. Mas essas frutinhas vermelhas, você não precisa pôr mais nada. Se você ferver ela com açúcar, já vira geleia. Se você quiser dar mais textura cremosa, assim, deixar ela mais suave, põe maçã, descasca a maçã e põe maçã picadinha junto. A maçã é riquíssima em pectina, ela é uma polpa neutra, que se você tirar a casca não vai nem aparecer a cor, e em absolutamente qualquer geleia você pode enfiar a polpa de maçã. Ela vai render mais, vai ficar mais leve e vai formar um gel melhor. Maçã, carambola são riquíssimas em pectina, tá? Carambola é mais difícil de achar. A maçã tem em todo lugar o ano inteiro, por isso que ela é ideal pra gente fazer base pra geleia. Mas você só precisa usar a base de maçã
quando você não tem uma fruta com polpa, ou quando você quer fazer ou render ou deixar ela mais suave, porque daí vai ficar metade em maçã. A maçã também vai ajudar a adoçar, porque ela é doce, a polpa dela é doce. É possível, sim, fazermos geleias de outras coisas. Geleia com coisas líquidas, geleia de canela. Pô, como é que você vai fazer geleia de canela se você não tem polpa de canela? Você pode usar polpa de maçã, canela e açúcar. Então a gente vai ter em breve aqui no nosso canal um vídeo só sobre geleias, onde eu vou ensinar todos os detalhes da gente preparar geleias de vários tipos de frutas e várias coisas que não são frutas, como líquidos, como especiarias. E aí eu vou te ensinar como você espessar geleia com ingredientes naturais e também com ingredientes artificiais, como a pectina, que é da fruta, mas você pode comprar ela concentrada. A indústria foi lá e tirou a pectina de várias frutas e juntou e fez um pó. Ela você pode utilizar também para fazer geleia. Já se perguntou? Por que você usa limão espremido no final da geleia? Quase todas as geleias que eu vejo assim, ó. Ai, depois você põe uma colher de sopa de suco de limão, meio limão espremido, mas a gente não sabe por quê. Não é para deixar azedinha, não. Pode até ser que algumas pessoas colocam pensando nisso. O limão tem um papel importantíssimo na textura da geleia. A gente vai deixar agora essa geleia ferver até ela concentrar e essa amora amolecer. Ela tá bem líquida ainda, eu vou tirar do fogo para mostrar para vocês. Ó, ela tá soltando a água e eu tenho aqui, ó, água mesmo e amora. Eu vou deixar ela ferver até essa água reduzir bastante, essa amora amolecer mais ainda. Aí ela vai estar pronta. Nesse ponto, no final, eu vou desligar o fogo e vou jogar o ácido. Eu não fervo o suco do limão, eu não jogo no começo, porque o suco do limão fervido amarga e eu não gosto, não quero gosto amargo na minha geleia. Sugiro que você faça isso para todo sempre. O ácido vai no final, não importa o que a receita diga, enganosamente, tá? O ácido vai no final, você evita que ele amargue. Qual é o papel do ácido? Ele ajuda a enrijecer as cadeias de pectina. Então, a pectina tá ali. Ela, em contato com o ácido, ela reage, fica dura, fica rígida. Então a pectina que tem simplesmente presente aqui da própria amora vai ficar mais dura, quer dizer que você vai ter um gel mais resistente, mais espesso. E é justamente isso que a gente gosta, né? A gente faz geleia, às vezes a gente quer uma calda, aí não é geleia, aí é um coulis. A gente tem vários pontos, tá? Calda, coulis, geleia e pasta. Então são pontos diferentes desses géis, tá? Mas, enfim, você pode querer vou chamar de geleia mais mole ou mais grossa, mas normalmente a gente quer uma geleia com corpo, né, gente? A gente quer a geleia. O que é uma boa geleia? Você pega uma colher dela e a colher fica com um montinho alto. Isso é uma boa geleia. Pegou uma colher de geleia e ela tá lisa, escorrendo, isso aí é um coulis, não é uma geleia. E aí, para ajudar então nessa textura, a gente vai usar o ácido. O ácido ajuda a enrijecer a pectina. A textura final a gente só enxerga quando esfria. A pectina só termina de reagir depois de frio. Então a gente vai dar o ponto aqui, vai jogar o limão e desligar. A gente tem que deixar ela esfriar para a gente ver o ponto final dessa geleia. E claro, ele vai ajudar um pouquinho a dar acidez. Até por isso, você não pode pôr demais. Se você puser limão demais, essa geleia de amora vai ficar tão amarga que vai ficar azeda demais, né? Amarga não, azedinha demais. E aí não dá para comer, porque afinal de contas é um limão. Então, dessa forma você pode fazer geleia de mirtilo, geleia de amora, geleia de morango e pode misturar todas elas e fazer geleia de frutas vermelhas. Você pode também fazer geleia de outras coisinhas, mas como eu comentei, às vezes tem alguns detalhes no processo. Acho que é isso. Vou deixar ferver mais um pouquinho, conversamos aqui uns 15 minutos, 10 talvez. Então, é o tempo que isso aqui tá fervendo. Eu acho que vai mais uns 10 minutos de fervura. Enquanto isso, a gente vai aguardar ela e o bolo, ok? Até já. Gente, tudo pronto ao mesmo tempo, olha só. A geleia ficou pronta. Dá uma olhada aqui, bem pertinho comigo, na textura, ó. Ela ainda tem uma aguinha cremosa, tá vendo? E as amorinhas. Vamos desligar e vamos colocar o suco do limão. Esse limão tá seco. Eu fiz uma mousse agora há pouco pra loja. Então eu sei que esse limão, meio limão desse, eu usei um limão, deu 30 gramas de calda, de suco, fazendo toda a força do mundo. Então aqui eu não espremi, então isso aqui deve ter 15, metade tem 15. Eu não espremi tudo, então deve ter ido 10, tá? 10 gramas de suco de limão.
Como eu comentei, agora não aparece nada, parece que tá tudo mesma coisa. E aí, quando ele esfriar, a pectina vai terminar de enrijecer. Se você quiser deixar ela inteirinha, você pode. Se você quiser bater, vai ficar uma coisa, um purê. Vai ficar mais grossa também por causa da polpa. Também pode. A escolha é sua. Eu vou deixar esfriar e depois que esfriar eu vou apertar assim, ó, que ela já tá molinha, com a própria colher, com o próprio pão duro, para ela dar uma quebrada, sem bater no liquidificador. Ou com o mixer. Eu prefiro ela com os pedacinhos da amora. Beleza? Então isso aqui tá pronto. E o forno, ele acabou de apitar. Plim! E ele disse pra gente, portanto, que o bolo tá pronto. Vamos ver como é que ele ficou? Eu já tinha posto a cara aqui na frente, ó, já tinha visto que ele tava bonito, ele não derramou, ó, os 570 gramas não derramaram, ficou bem dourado, ele assou bem homogeneamente, ele não ficou um morro assim, então quer dizer que ele não pegou calor em excesso, ele assou 25, quase 30 minutos. Então o que eu tenho para dar de dica para vocês? Uma é a receita estar equilibrada e eu já passei ela assim para vocês. Por quê? O bolo com abóbora não cresce bem. Então eu uso mais fermento do que nas outras receitas. Eu uso até mais do que no bolo de limão. Para um bolo meu de limão vai 10 gramas de fermento. Para um bolo de abóbora foi 12. Porque ela precisa de mais fermento para crescer, tá? Então essa é a primeira coisa e já está assim na sua receita. Então você já vai fazer a receita correta. E o forno, ele vai precisar ser um forno brando, como eu comentei, 165 graus. E ele vai assar quase 10 minutos a mais do que um bolo tradicional assaria. O bolo de abóbora precisa cozinhar por dentro, é como um bolo de cenoura. Ele tem que assar um pouquinho mais. Dourado assim ele tá ótimo, e a outra forma de você ver é pondo a mão nele, né, ó. Encostou a mão, ele vai e volta, ele tá pronto. Se você encostasse a mão e ele ficasse afundado, ele tava cru. Não precisa furar bolo para ver como é que ele tá bom? Encostou a mão, tá assadinho, ele tá que nem um tecido elástico, ele tá pronto. Agora a gente vai deixar esfriar para provar juntos. Pessoal, geleinha, eu enfiei na geladeira com a panela e tudo para esfriar mais rápido. E o bolo eu deixei esfriando em temperatura ambiente para ele ficar só assim, morno, pra gente olhar para ele morno. A geleia, ela reduz um pouquinho, tá? Ela vai para uns 250 gramas, porque toda aquela água da amora, ela solta, né? Ela evapora, mas olha que legal essa textura. Tá bonita, não tá? Agora, então, é a hora boa da gente cobrir esse bolo. Gente, eu acho que ele fica a cara do Halloween. Nós aqui na Bolo de Mesa vendemos horrorosamente esse bolo. Agora é legal dizer horrorosamente nessa época, né? A gente vende muito, muito, de verdade. Tem clientes que são habituês da loja, vem sempre aqui e todo ano eles já ficam esperando essa data chegar, porque não é um bolo que eu vendo o ano todo, é um bolo sazonal. Todo mês eu tenho um bolo meio que especial do mês ou daquela época, que é para trazer alguma coisa diferente, ter uma oportunidade, como eu comentei no começo do vídeo, eu até brinquei, né? Uma oportunidade de trazer alguma coisa diferente para o meu cliente, para aproveitar o ingrediente da estação, para aproveitar a situação. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Então esse bolo, quando eu criei, foi por isso. Eu tinha amora em excesso, era a época da amora, eu falei, eu vou fazer uma geleia de amora. Para qual bolo? Estamos no Halloween, abóbora, vamos fazer um bolo de abóbora? E fez muito sucesso. Tem gente que tem uma verdadeira paixão por esse bolo. Ele não é muito doce, eu gosto bastante também. E ele fica com essa cara assim, ó, esquisita e horrorosa, que é a cara do Halloween. E a gente vai provar ele juntos agora. Ai, que hora boa, que hora mais feliz. Agora é hora de comer, gente. E eu quero abrir ele, ó, com vocês. Então eu vou vir para este lado, para vocês verem. Olha a textura deste bolo. Gente, ele é mais fofo que os outros. Eu vou cortar um fatião para poder pôr em pé no prato, porque eu quero mostrar para vocês. Olha que legal. O bolo fica, eu vou soltar essa faca aqui, porque afinal eu ainda não usei. Olha isso, galera. Olha. O bolo fica fofo, homogêneo, leve. Olha aqui a fofura desse bolo. Fofíssimo, ó, 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 ó. E é isso, gente. Com aquele gostinho de abóbora, ele tem cheiro, sabor de abóbora.
essa geleia pretinha que a amora fica, e a amora tem uma geleia com sabor tão especial. Você não tem noção como o azedinho da amora combina com o sabor da abóbora. Se você nunca fez, faça, que é muito rápido. Líquido no liquidificador com aquelas coisinhas todas, depois batedeira ou mão. Bate a farinha e põe no forno. Vai dar certo. A receita tá equilibrada, eu já cuidei disso para você. Você só faz. A receita tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você aproveite, olhe e prepare. Não esqueça de curtir e seguir a gente, que o nosso canal tá começando e a gente quer ainda fazer muitas outras coisas. Queremos continuar aqui e precisamos do seu apoio para isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Pessoal, dica extra de hoje é sobre a pectina. No vídeo que a gente vai gravar sobre geleia, eu vou falar tudo sobre geleia, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar esse semestre ainda. Então, para quem tem interesse, quer saber um pouco mais, eu já vou adiantar a dica agora aqui para vocês. É o seguinte, aqui na loja eu extraio a pectina da casca do maracujá. Eu compro o maracujá e eles estão vindo desse tamanho, pesadão de casca. A gente sente que é casca. Beleza, eu acho ótimo. Eu tiro a polpa e congelo os pacotes de 500 gramas de polpa para fazer minhas geleias. Eu só tiro aquela pelinha de dentro onde a sementinha veio grudada e ponho essas metades inteiras com a parte amarela e toda aquela parte branca numa panelona dessas grandes de geleia e ponho para ferver. O que acontece é que ela flutua, então às vezes eu ponho outra panela em cima só para ela ficar para baixo. Ou seja, a casca do maracujá tem que ficar debaixo da água. E ponho para ferver. Eu fervo por volta de 1 hora, porque é um panelão muito grande. Você vai ferver até essa parte branca da casca do maracujá ficar transparente. Use água só o suficiente para cobrir, porque a pectina é muito solúvel em água. Então ela vai se espalhar naquela água da fervura, então você não vai jogar aquela água fora. Você vai pegar aquela água, vai separar. Eu separo aqui num liquidificador no gigante, que é esse aqui de baixo. Ele é enorme, eu já ponho a água lá dentro. E ela tem gosto neutro, gente. Ela fica com um leve perfume do maracujá, mas é muito pouco. É quase imperceptível. Essa água está reservada para quê? Porque assim que eu escorri. Então assim que essa casca esfriar e você puder encostar nela, você vai pegar uma colher de sopa e vai fazer assim dentro da casca, ó. Toda aquela parte transparente, que era branca e ficou transparente, tá bem molinha. E aí eu coloco toda essa parte, essa carne da casca, que é o albedo. Eu ponho tudo isso para bater junto com a água da fervura. E aí isso vai virar uma pasta. Aí essa pectina já batida, essa pasta, eu aqui porciono e congelo, porque eu não uso tudo no mesmo dia. E dá muita pectina, gente, mas muita pectina, sabe? Dá tipo 8. É que eu não tenho, a proporção aqui é outra, né? Eu compro maracujá de caixa no Ceasa de 18 quilos. Mas vamos dar um exemplo. 3 maracujás grandes vai dar pectina para você fazer a geleia de maracujá e mais 1 quilo de geleia de frutas vermelhas. É muita coisa. Quanto você pode usar? Isso aí já não é pectina pura, né, gente? Isso aí é pectina com polpa e com água, já batida. Você pode usar eu uso na mesma proporção do açúcar da receita. Eu uso quando eu uso o purê, tá bom? Fazer 1 quilo de fruta, meio quilo de açúcar, meio quilo de purê de pectina, que eu fiz com a casca do maracujá. E dá super certo. E quando eu faço de maracujá, eu uso a mesma receita. 1 quilo de maracujá, 1 quilo de açúcar, lembra? Eu falei que é a única fruta que eu uso 1 para 1, e 1 quilo de pectina. Põe tudo para ferver e vira geleia. Quando ela esfria, ela fica uma geleia grossa, transparente, bonita, sabe? Consistente, é linda. E aí, por fim, para terminar de falar dessa dica extra, que ficou enorme, se você quiser, você pode comprar também pectina, porque eu faço muita geleia aqui, mas é que muita mesmo. Então, às vezes, o que eu tenho de pectina acaba e não é suficiente. E ajuda muito a melhorar a textura das geleias de fruta, você usar a pectina. Quanto a gente usa? Eu comprei você pode receber ela num pacote aquele metalizado, sabe? Ou assim no pote. E nenhum deles está escrito como usa. A pectina é um ingrediente que meio que só quem indústria usa. Então não tem informações para o consumidor como a gente. Então você pode pesquisar na internet ou escutar a Tati.
que você pode usar até 15 gramas de pectina por quilo de fruta. 15 gramas é o máximo. Se você já tem uma fruta que já vai soltar pectina, pode usar 5 gramas, 10 gramas, porque ela é caríssima, tá? A pectina em pó concentrada é cara. Então, ó, uma colher de chá são 5 gramas. Essa colher aqui dá 10 gramas. Então, essa aqui, rasa, é a quantidade para fazer 1 quilo de fruta. É a pectina em pó. O único detalhe, a única dica dela, quando ela vai para a água, ela vira gel imediatamente em contato com a água. Então, se você jogar em cima da água, ela fica uma bola que no meio a própria água não penetra. Aquele gel tranca ela fica seca no meio. É horrível. Então, você vai pegar o açúcar da receita, põe uma colher de pectina e mexe no açúcar. Ela não tá sequinha, ela vai se misturar com o seu açúcar. Aí, quando você jogar o açúcar na fruta, ela já tá misturada e não tem risco dela embolotar. É essa a dica. É assim que a gente usa. Então, eu uso sempre 10 gramas, tá? Eu falei pra vocês que é até 15. Eu uso sempre 10, porque tem, como eu comentei, a pectina da própria fruta. E eu faço geleia de frutas vermelhas ou morango, ou amora nessa época, ou maracujá. Vai muito da pectina que a própria fruta tem na composição dela, na existência dela. Então, 10 gramas por quilo é mais que suficiente. Então, essas são as dicas se você quiser melhorar a textura das suas geleias de qualquer coisa, frutas ou legumes, ok? Espero que você aproveite.